Boa tarde, Eduardo Souza, técnico do Ercílio Luz, conosco, falando desse time que ainda não venceu, mas eu acredito que vai acontecer em breve uma vitória na Série D do Campeonato Brasileiro. Eduardo, agora, desculpa chamar de Eduardo, professor, agora conta pra gente o que você está observando, porque ainda não aconteceu a equipe somar 3 pontos. Às vezes está ganhando o jogo e no final acaba entregando para o adversário. Boa tarde. Boa tarde. Não venceu e não perdeu, né? É uma situação diferente, né? Você fazer 6 jogos dentro do campeonato e vir de 6 empates. Isso também é uma coisa recorrente no ano, né? De muitos jogos e quase 80% de empates. E esse jogo do Novo Hamburgo foi um jogo diferente, né? Nos outros jogos, como você bem frisou, nós vimos com o resultado e acabamos sofrendo empate. Esse jogo já sofremos um gol no primeiro tempo, tivemos força para buscar a vitória e o empate e até a vitória. O goleiro o Breno foi muito bem em 2 ou 3 bolas. É seguir trabalhando, né? O grupo é um grupo muito equilibrado. As equipes gaúchas, depois da tragédia das enchentes, voltaram bem, haja vista que não perderam. Nenhuma equipe gaúcha perdeu nessas 2 rodadas, né? E mais o jogo atrasado. Vão entrar agora, claro que numa sequência de jogos em confrontos, que aí naturalmente vinham essas derrotas. Então, um grupo que uma vitória hoje de qualquer uma das equipes que estão no meio da tabela, ela te leva lá para cima, como foi o caso do Brasil. Então é isso que nós temos pregado, né? Trabalhamos ontem, trabalhar muito essa parte emocional, que é eu vejo hoje no futebol primordial, né? Você ter uma consciência do jogo, mas uma parte mental forte, saber que o futebol é assim, tem as fases, tem os momentos, e só com trabalho, só com unidade você vai conseguir vencer. Então esperamos que seja já na quarta-feira, que uma vitória nos traga aí uma tranquilidade maior e, mais do que isso, nos leve para dentro do G4, que é o objetivo do Ercílio nessa primeira fase. Professor, são 5 jogos que tem na sequência, lá trabalhando partida a partida, mas são jogos que podem decidir desde quarta até no outro domingo após o jogo contra o Tomeira, pode definir a sequência do Ercílio nessa Série D do Brasileiro. Perfeito. Eu acredito que essa semana será uma semana decisiva, né? É claro que se os resultados não vierem, não vai deixar de vir a classificação, mas ela vai se complicar. E caso a gente consiga os resultados nesse jogo de quarta e no domingo, você dá uma bela caminhada para essa classificação. Como você falou, nós vamos ter aí 5 jogos em sequência, né? 4 dentro do nosso estádio, que eu acredito que sejam os resultados que estão faltando, né? O jogo do Concórdia foi um jogo atípico, então muita chuva que acabamos empatando o jogo. Eu acho que o jogo do Brasil foi o jogo que nós tivemos mais dificuldade, nós fomos abaixo, né? Então estamos projetando esse jogo do Novo Hamburgo, um jogo muito difícil, porque é uma equipe que joga de maneira reativa, jogou lá no sábado dentro da sua casa de maneira reativa, já entende bem esse jogo, né? Tem jogadores para isso. Então nós temos que ter muita tranquilidade e, ao mesmo tempo, muita inteligência para que a gente não seja surpreendido aqui na manhã contra o Novo Hamburgo. O professor, tem alguns jogos que a gente observa que, principalmente na parte segunda do jogo, os jogadores parecem que acham que não precisam vencer o jogo. A impressão que eu tenho isso. Como é que você analisa isso e o que tem feito para poder fazer com que isso volta a ficarem voltados a disputar a partida de verdade? O futebol é muito detalhe, né? Falar os jogos que eu participei aqui, né? No primeiro jogo foi um jogo atípico, não teve jogo contra o Concórdia por causa da chuva. E aí os outros 4 jogos, no Cascavel, é um jogo equilibrado, né? Onde nós tivemos no primeiro tempo uma superioridade para vencer o jogo e no segundo tivemos mais dificuldade, que é normal. O Barra fizemos acho que uma das melhores partidas, mas nos detalhes ali, a hora que o jogo se caminhava para a nossa vitória, nós acabamos errando, e o adversário também, qualidade do adversário, os 2 gols foram gols com construção do adversário, né? Mas naquele momento, vencendo o jogo, você não teria como
sofreu o empate. E depois o Brasil, realmente fizemos um jogo muito ruim, o pior no meu ver. E com o Novo Hamburgo tivemos um controle do jogo, de posse, até de finalizações, 10 finalizações de dentro da área para fazer o gol, a bola acabou não entrando. O Novo Hamburgo teve chances de transição, que é características. Então não é não acreditar na vitória no segundo tempo, mas eu acredito que aí você acaba tomando um gol, você acaba se desestruturando mentalmente e as coisas acabam com as dificuldades. Mas eu volto a frisar, o Campeonato Brasileiro da Série D é um campeonato difícil. As equipes elas precisam entender que não é o Campeonato Catarinense, né? O Campeonato Catarinense, eu acredito que o nível técnico é bem acima, só que as circunstâncias que envolvem uma partida também são diferentes, né? Você tem campos melhores, você tem adversários com uma qualidade técnica boa, alta, que propõem o jogo, né? E na Série D você tem as particularidades, às vezes a dificuldade de campo. Nós temos aí, não é desculpa, mas um período de muita chuva, tanto é que a tragédia, então os campos estão muito desgastados, então você tem uma dificuldade um pouco maior de propor o jogo, que a nossa equipe é uma equipe formada para isso, né? Os adversários jogam, na maioria das vezes, atrás da linha da bola, então a gente precisa entender, e a gente está entendendo. Eu acho que nós estamos num processo de evolução. Claro que a vitória não veio, mas como eu falei, também não perdemos. E quando você vem de muito empate, tem os dois lados. Se você conseguir 2 vitórias, você vai lá para cima, mas caso venha a derrota também, aí a coisa se complica. E a gente tem que pensar, como eu falei, jogo a jogo, e fazer um grande jogo amanhã e buscar essa vitória, que é importantíssimo para a nossa trajetória. Nos teus 2 últimos jogos, a tua leitura de jogo na etapa final conseguiu modificar o momento do jogo próximos. É muito forte perto da vitória, quando você colocou o Vitinho, colocou o Felipe Santos. Não vou dar o resto da forma, porque já sabe como é que funciona. Mas é preciso ter quem está no banco atento também essa leitura de jogo para entrar e seguir as orientações, tudo que você conversa perfeitamente com eles, então auxiliar na leitura da mapa, dar aquele último sprint e entrar também, tanto no jogo passado que fez as operações, e principalmente no jogo de sábado contra o Hamburgo. Eu acho que todo treinador que chega, você trabalha dentro do que vinha sendo feito, e aos poucos você vai colocando a sua filosofia, né? Nós chegamos para o primeiro jogo, definimos uma equipe, o jogo não teve uma qualidade pela chuva, e depois nós tínhamos 2 jogos fora contra 2 adversários que no início da competição eram tidos como favoritos, que era o Cascavel pelo alto investimento e o Barra pelo campeonato catarinense que fez. E aí nós mantivemos essa plataforma, fizemos 2 bons jogos, apesar do empate poderíamos ter vencido. E a plataforma acabou no jogo do Brasil não surtindo efeito, apesar de ter saído na frente no primeiro tempo. E aí no intervalo nós modificamos, né, no começo do segundo tempo, colocamos um jogador mais agudo, que no caso foi o Cezinha, né? E a equipe teve um domínio do jogo, apesar de ter tomado o gol, mas tivemos chances, um gol anulado. E aí mantivemos essa plataforma para o jogo do Novo Hamburgo. E onde no primeiro tempo, apesar de ter perdido o jogo, nós tivemos 2 ou 3 chances muito boas e um domínio do jogo. As trocas, claro que você faz o gol, aí vieram algumas situações boas de virada, então ela fica mais ou menos na nossa cabeça, que surtiram efeito, né? Mas traduzindo o que você falou, os jogadores que estão no banco, eu trato eles como reforços. Eu acho que os jogadores que entram, eles precisam, no primeiro, manter o que está sendo feito em termos de resultado, se você tiver com vitória ou um empate, e segundo, buscar melhorar o placar. E por isso que no dia a dia a gente estimula muita competitividade entre eles. Falei para eles que todos já praticamente jogaram do elenco, alguns poucos minutos, outros mais minutos, né? Nessa partida nós vamos ter uma perda do Igor, que está suspenso, então outro atleta vai entrar durante o jogo. Agora nós vamos ter, como você falou, 4 jogos seguidos, que o desgaste, viagem, então quem estiver no banco tem que estar preparado, e é o que eu bato sempre para eles. Nós vamos escalar de acordo com o que nós vamos ver no campo. O cara no treinamento e no jogo vai entrar um pouquinho, vai ganhar minutos, vai entrar um pouco mais, daqui a pouco entra de titular, como foi o caso do Felipe, que você mesmo frisou, entrou bem contra o Brasil, já jogou no próximo jogo, fez um bom jogo, vai ter a sequência. O Vitinho não vinha entrando tanto, entrou contra o Brasil, fez um jogo para mim regular, nesse jogo ele já melhorou,
pode melhorar mais, porque é um jogador que tem qualidade, então é um jogador que tem que ser decisivo para a gente, né? O Ligeiro também estava jogando, saiu por uma opção de mudar um pouco a situação, entrou no jogo, então é assim, eu acho que o campeonato ele se define com elenco, e o Hercílio está trabalhando isso, né? Quem sabe nós podemos trazer aí mais 2 ou 3 peças para qualificar, né? Também não para inchar, porque eu não gosto de elenco inchado, eu gosto de elenco curto. Por quê? Porque aí todo mundo, como você falou, vai estar inserido dentro do processo. Professor, agora o jogo contra a equipe do Novo abrindo o retorno, como a gente sempre fala, né? É a fase segunda da Série D do Campeonato Brasileiro. Qual o fator fundamental que tem que acontecer nesse jogo para a equipe do Estilus conseguir os primeiros 3 pontos jogando essa Série D? Você falou bem, nós precisamos volta ao retorno. Primeiro que quando você enfrenta as equipes, os adversários, na segunda vez, eu acho que você tem a obrigação de conhecer melhor a equipe adversária. Você já enfrentou, saber os pontos fortes, fazer os pontos fracos, para que você possa fazer um melhor jogo. Então, eu acredito que esse jogo de quarta a gente precisa entender melhor o seu adversário, né? Tínhamos um parâmetro ainda pequeno do Novo Hamburgo por causa da parada. Eles tinham jogado 2 jogos apenas, então jogamos contra, já entendemos muito a filosofia do Novo Hamburgo. Então aqui nós precisamos estar atentos para isso, entender bem o que foi o jogo lá, saber onde ele vai nos oferecer perigo e também ter uma qualidade de posse melhor, porque nós vamos jogar em casa. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente vai sair com um grande resultado. Em termos de estatística do grupo, não dá para trabalhar ainda. Eu até estava comentando com o Caio que só vai conseguir fazer na rodada, a rodada de domingo. Alguns já com 5 jogos, para ter uma ideia de sequência. Na troca de pontos que o Estilus fez nessas primeiras 6 jogos, alguns são interessantes, como não perder em Novo Hamburgo, empatar no Paraná, os pontos de casa vai ter que recuperar logo na sequência. Existe planejamento, professor, com relação a isso? Para aquele a gente vai tentar vencer, no outro a gente pode até pensar no empate, ou tem margem de erro para 2 derrotas ainda ao longo dos 8 jogos? Você falou bem. Eu acho que quando você pega turno e retorno 7 jogos, né, 14 no caso, não é uma ciência exata, mas se você conseguir vencer 3 a 4 adversários no somatório total e perder por poucos pontos de outros, você vai conseguir a sua classificação. Então, nós faltamos o jogo do Avenida, né, que seria um jogo em casa, mas eu acho que fora de casa nós conseguimos aí, talvez se conseguisse mais 1 ponto, seria uma pontuação boa, né, que seria quase 60%. Fora e em casa realmente faltou, principalmente no jogo do Brasil. Eu acho que se a gente hoje tivesse vencido o Brasil, teríamos aí 8 pontos e com 5 jogos em casa, com uma perspectiva de vitória, você estaria numa pontuação até que satisfatória. Então nós precisamos agora pontuar o máximo possível, porque você fez 1 ponto, é tentar dentro dos teus 7 adversários, pelo menos 4 você ganhar, porque se você fizer 4 vitórias, você iria aí para 18 pontos e brigaria por 4 jogos para brigar aí por uma vitória ou 2 empates, que eu acredito que com 20 pontos você vai ter uma classificação, e uma classificação até boa dentro da... Eu acho que com 20 você fica pelo menos em terceiro, aí, segundo, porque é um grupo muito equilibrado, né? Então é isso que nós estamos pensando, é matar esses adversários, começando com o Novo Hamburgo, e por isso que eu te falei, que o domingo, eu acho que domingo o campeonato ele vai dar uma esclarecida realmente, para ver quanto você vai precisar para estar classificado. O que você conversou com o André Bauer antes do jogo e após o jogo? Ele foi substituído pelo Wallace, entrou também bem, aquela sangue nos olhos, mas o André teve alguns momentos de encaixar passe por dentro, tentar fazer ligação com o ataque, indo com o próprio Caio, até o Richard, fazendo movimentação na frente. Qual foi a conversa do começo, antes do jogo e depois do jogo? Ele estava praticamente mais de 1 ano sem jogar. Primeiro, antes do jogo, passar tranquilidade, né? A gente sabe que um atleta ele precisa de ritmo. Difícil você ficar 1 ano sem jogar, né? E ele, só que ele é um jogador que tem muita qualidade e, além disso, é um jogador muito inteligente, né? O André é um cara que, se você sentar para conversar sobre o jogo, conversar sobre futebol com ele ou sobre outras coisas
da vida, você fica horas, né? Então, um jogador desse é importante você ter no seu elenco, né? Então, passamos tranquilidade, ele já vinha treinando, já tinha feito 1 ou 2 coletivos, jogos treinos, isso aí foi importante. E foi até o limite, né? Jogou lá mais ou menos 80 minutos, fez um bom jogo, né? Claro que vai evoluir com o ritmo de jogo, né? E depois do jogo a gente parabenizou e falou que ele deu um parâmetro bom, ele deu um parâmetro bom para a gente. Então, a cada dia nós vamos, no bom sentido, cobrar ele para que ele evolua, porque ele tem muito a nos dar, né? Eu acho que nós temos ali bons zagueiros, o Wallace vinha jogando meio que no sacrifício, né? Pelo o joelho, né? Ele fez agora um procedimento, vai voltando aos poucos. Acredito que o Wallace aí mais 2, 3 jogos aí, ele vai já voltar a ser não que ele estava mal, mas ele na sua plenitude física, né? Tem o Léo. Então acho que nós estamos bem servidos ali, os 3 estão muito bem, independente de quem jogue, nós vamos estar muito bem servidos. E depois do jogo, parabenizar, porque a gente sabe que para o atleta ficar 1 ano sem jogar é uma coisa muito difícil. Mas ele é um bom garoto, um bom profissional e tenho certeza que a carreira dele daqui para frente vai ser só de vitórias. Pelo calendário, dia 12 de namorado, o Carlos Giamone, o torcedor colorado, e o jogo desta quarta-feira. Convoca o torcedor para vir para o jogo, traz a namorada, a esposa, a vizinha, enfim, a amante, mas que venha comemorar a primeira vitória do Ercílio no jogo desta quarta-feira, porque é importante também o torcedor estar junto, né, para estar apoiando, incentivando e, claro, depois o amor vai estar no ar. Um dos motivos, assim, não, claro que, mas eu sentia muita falta desse torcedor, né? Então, o Ercílio a gente sempre viu a torcida apaixonada. Eu sei que às vezes a torcida está chateada, que é uma coisa natural dentro do processo, né? Um ano que muito se empatou, né? O clube tem os seus objetivos, o torcedor tem muitas expectativas, né? Que as coisas aconteçam. Mas eu peço que venha, peço, como você falou, faça um programa romântico no primeiro momento, depois vai aproveitar o restante da noite, que torça, que incentive, como foi os 2 jogos a torcida incentivou, depois no final a cobrança, principalmente no jogo do Brasil, que é normal, natural, porque eles são torcedores, é paixão, né? A gente entende e a gente trabalha, claro que para os resultados para o clube, mas também para dar essa alegria para o nosso torcedor. E a gente respeita o nosso torcedor e espero que amanhã eles possam comparecer, quem vier, e ao final das 22 horas a gente possa sair com essa primeira vitória, porque acho que eu não gosto muito de falar de merecimento, porque do outro lado também tem adversário que trabalha, né, tem profissionais, mas a gente está trabalhando muito, os jogadores estão bem conscientes para que primeiro venha essa vitória, e mais importante do que a vitória, vitórias para a gente se classificar e brigar por esse acesso.